Ouça agora uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Glória a Deus, 9h35. Eu quero convidar você agora para uma meditação numa palavra de Deus que vai com certeza abençoar a tua vida mais e mais, porque o Senhor ele tem propósito nas nossas vidas, e quando ele tem propósito, ele não desiste, porque a Bíblia diz que nenhum dos seus pensamentos, ou nenhum dos seus planos, ou nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, amém? E esse ano de 2023 eu tenho pregado mensagens que está incentivando o pessoal a se aproximar mais de Deus, né? Para que sua vida não seja pautada por encontros ocasionais na presença divina, que é o que nós vimos muito, infelizmente, ao longo desses últimos tempos, vidas pautadas em encontros ocasionais com a presença de Deus. É aquela visita no culto, né? Aquele dia, hoje eu vou na igreja, hoje eu estou animado para ir na igreja, então hoje eu vou. E a mensagem de hoje é que é exatamente para te impulsionar a ter uma intimidade mais alinhada com Deus, né? Alinhada com Deus. Porque nos últimos tempos nós temos visto isso, muito ocasionalmente, muita religiosidade, né? E nós precisamos dar lugar para que haja uma intimidade. O que precisamos nesse ano de 2023 é vivermos fascinados pela presença de Deus. Esse ano de 2023 nós devemos viver fascinados pelo Senhor, né? Porque a humanidade ela foi criada para isso, para buscar a Deus de uma forma muito sedenta. O princípio, o Senhor ele procura por relacionamento. O Senhor ele procura, ele sempre desejou ter com a humanidade um relacionamento. E é por isso que Deus colocou no coração do ser humano, do homem, o desejo de Deus, de querer algo divino, de querer algo espiritual. Foi Deus quem colocou esse desejo no nosso coração. E por que é que Deus colocou esse desejo no nosso coração? Exatamente pela vontade de se relacionar conosco. O apóstolo Paulo, ele declara, meus irmãos, que tudo perde o valor diante da sublimidade, diante da magnificência da presença do Senhor Jesus. Quanto mais se busca, mais é necessário profundidade de relacionamento. E esse anseio, ele só pode ser suprido pela presença do Senhor. Tem algo na tua vida, tem um vazio dentro do meu e do teu coração que nada, nem dinheiro, nem um entretenimento máximo, top que você imaginar, nem relacionamentos humanos podem suprir. E esse vazio, ele é um lugar, é aquela ligação, aquela antena que o Espírito Santo tem dentro de nós, que o Senhor implantou dentro de nós, para que haja essa vontade de Deus, de querer Deus, de amar a Deus. Ontem eu conversava com um casal e a irmã me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse: pastor, o tempo que eu estive um pouco distante, ou quando eu viajo, quando eu fico longe, eu fico meio que ali angustiada, porque eu tenho um desejo de estar na presença de Deus com os irmãos, de buscar a Deus. Isso é maravilhoso. Esse ano de 2023 vai ser o ano que nós vamos, nos fascinar por Deus, pela sua presença. Nós vamos buscar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. O Senhor encontrou em Davi um coração segundo o seu coração. No Salmo de número 27, versículo de número 4, Davi declara uma coisa maravilhosa. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. As pessoas às vezes não entendem por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa declaração de Davi é uma declaração que revela muito mais do que uma interpretação supérflua desse texto pode nos sugerir. Davi diz assim: eu peço uma coisa ao Senhor. Esse eu peço uma coisa é mais ou menos assim: eu poderia pedir qualquer coisa para Deus. Salomão, seu filho, vai passar por essa experiência mais tarde.
Eu poderia pedir qualquer coisa para Deus, riqueza, fama, eu poderia pedir o que eu quisesse, mas eu só peço uma coisa ao Senhor e isso eu vou buscar. Porque não depende de Deus, isso depende de mim. Não adianta eu pedir e não buscar. Ele diz, eu peço uma coisa ao Senhor, mas eu a buscarei. O que, Davi? O que é que você pede? O que é que você tá orando para que Deus te dê? Um carro novo? Uma casa nova? O que é que você quer, Davi? Eu quero morar na casa de Deus. Ah, se o Senhor me permitisse morar na sua casa todos os dias da minha vida, não só aos domingos, não só às segundas, ou lá no caso de Israel, não só aos sábados. Aos sábados eu queria morar na casa de Deus, queria viver todos os dias da minha vida na casa de Deus, porque ali tem algo tão grande, tão maravilhoso, que eu gosto, eu me sinto bem, eu experimento. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo diz assim, olha, não é possível você morar na minha casa, mas é possível eu te tornar a minha casa e eu morar todos os dias na minha casa, que será você. Isso aqui é maravilhoso. Davi deseja viver na casa de Deus não por ser um lugar melhor, materialmente falando, do que a casa dele. Ah, a casa do Senhor é muito linda, é um shopping. Não, imagina. Ele deseja só porque nada se compara com a presença de Deus. Naquele contexto, a presença de Deus era representada pela arca, e a arca estava na casa do Senhor. Ele diz assim, eu queria só viver na presença de Deus. Eu queria morar todos os dias na presença de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi era fascinado pela presença de Deus. No dia que Davi caiu, ele disse, Senhor, eu tire tudo de mim, só não me tire uma coisa. O que, Davi? Só não me tire a tua presença. A tua presença, Senhor, eu não consigo viver sem essa presença. A Bíblia Sagrada diz em Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas, vou levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. O Senhor, nesse texto, através do profeta Amós, está declarando que sentia falta dos dias de Davi. Mas de que Deus sentia falta dos dias de Davi? Deus queria de volta os dias de Uzias. Como assim? Os dias de Uzias era no tabernáculo que Davi construiu. Esse tabernáculo era apenas uma tenda simples com uma arca da aliança no meio. O que Deus queria, na verdade, era o que aconteceu ali. É como se Deus dissesse, eu queria de volta aquilo ali, aquele relacionamento, aquela coisa marcante que havia ali, aquele desejo por estar no tabernáculo. Porque Davi está dizendo uma coisa, eu vou pedir, eu vou buscar, que eu esteja todos os dias na casa do Senhor. E ali era o tabernáculo de Davi. Eu quero morar, por quê? Porque ali tem tua presença. Porque ali tem tua presença. Porque ali tem coisa maravilhosa. Isso é coisa grande, coisa maravilhosa. Deus está dizendo através de Amós, eu vou restaurar. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou restaurar e eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Isso é espiritual. Deus está dizendo, eu vou restaurar aquela fascinação pela minha presença que o homem tinha. Eu vou restaurar uma geração. O salmista diz em outro salmo que Deus vai levantar a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Isso aqui é uma profecia. Deus não está dizendo que está restaurando o formato do culto, não. O que Deus quer restaurar é mais do que o formato do culto. É mais do que aquela liturgia de como fazemos para adorar a Deus. Não. Que Deus está falando de restaurar, na verdade é lembrado por Jesus ali em João capítulo 4, versículo 3, que é a hora, aquela hora que vai chegar, a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, não importa onde, não importa como, mas vão adorar em espírito e em verdade. Jesus diz assim, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores. Esse procurar não é o procurar de não saber aonde está. É o procurar de dizer, eu sei onde está, mas eu quero que você se manifeste.
Lembra, Adão, onde estás? Eu sei onde você está, mas eu quero que você apareça. Deus sabe onde os verdadeiros adoradores estão. Deus sabe onde você está. Mas o que talvez Deus está dizendo nessa manhã é que esse verdadeiro adorador que adora a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação, independentemente do que está acontecendo, esse verdadeiro adorador que não tem tempo ruim, esse verdadeiro adorador que não prioriza as coisas dessa terra, esse verdadeiro adorador que coloca a sua adoração não somente em palavras, mas com a sua vida. Deus sabe onde esse verdadeiro adorador está. Mas esse verdadeiro adorador talvez está escondido. Talvez está soterrado em tantas lutas, em tantas provações, em tantas adversidades, em tantas dificuldades. Mas Deus procura esses verdadeiros adoradores. Olha que coisa maravilhosa. Deus aqui a Bíblia não está falando exatamente que Deus está procurando a verdadeira adoração. Ele está procurando o verdadeiro adorador. E o diferencial disso é o coração com que fazemos o que Deus pediu para fazermos. Seja adoração por meio de louvor, seja por meio da nossa pregação, seja por meio do nosso testemunho, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus de todas as maneiras possíveis. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Deus quer ser mais importante na tua vida, não porque Ele precisa disso, mas porque se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como nós deveríamos. Se em 2023 você quer ter um relacionamento fascinado por Deus, apaixonado, amando a sua presença, desesperado, anelando pela sua presença, então você precisa estabelecer Deus como a pessoa, como aquele que é o mais importante, aquilo que é mais importante na tua vida. Quando existe uma busca intensa pelo Senhor, todas as outras coisas perdem a importância primordial. Todas as coisas perdem a primazia. O que importa é o Senhor. E eu preguei sobre isso ontem. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor falou, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Eu vou restaurar aquela comunhão, aquele desejo daquele homem que dizia assim, Senhor, eu amo tanto a tua presença que se eu pudesse eu morava na tua casa. Se eu pudesse eu não saía de perto da arca da aliança. O Senhor, ele sempre desejou essa comunhão contigo. O Senhor sempre desejou essa comunhão comigo, com o ser humano. É possível adorar a Deus sem ter um coração correto, mas o próprio Pai Celeste classifica isso como uma adoração inútil, porque foge daquilo que ele espera. A adoração inútil não traz junto de si o coração do adorador. É esse que era o diferencial no tabernáculo de Davi. Ele desejava construir para o Senhor um templo grandioso, e ele ficava incomodado por morar em uma casa melhor, materialmente falando, do que a casa de Deus. Em 1 Crônicas 17, através do profeta Natã, o Senhor pergunta, quando foi? Em qualquer momento que eu pedi para você uma casa melhor? Porque Davi começou a trocar, de um certo momento, as ideias e dizer assim, não, é que eu quero dar uma casa melhor para Deus, sofisticada, e eu quero dar um upgrade aqui, eu quero fazer, eu quero acontecer. E Deus disse assim, quando eu te pedi isso? Quando foi que eu te pedi para você se preocupar com isso? O que eu gosto em você, Davi, é a adoração, é o teu coração de adorador. A tua vontade de estar na minha presença. Ele desejava construir um templo e Deus disse, não te pedi isso. Quem falou que eu pedi isso para você? Não que a casa do Senhor não viesse ali a ser construída e foi construída, mas porque assim como Deus não quer apenas uma adoração e sim o adorador, Deus, na verdade, nunca quis uma casa fixa, construída por mãos de homens. Não. O que Deus estava interessado era o que era oferecido dentro daquele lugar. Assim como hoje, Deus não está
interessado em templos feitos por mão de homens e que isso seja hipervalorizado, como está acontecendo muito por aí. As pessoas preocupadas em construir megas templos, templos suntuosos, né, com banheiros de shopping center e tal, e aquela coisa toda. Mas não é com isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado é com o que está sendo oferecido ali dentro. Deus está preocupado é com a qualidade do adorador que está ali dentro. Deus está preocupado é com quem está indo ali dentro. E quem está indo ali dentro não adora a Deus somente ali dentro. Ele é um verdadeiro adorador. Ele adora a Deus aonde ele estiver. Aleluia. Com toda a simplicidade daquela tenda tão simples, tão humilde. No Salmo 27, Davi declara, eu peço uma coisa ao Senhor, que eu habite ali, que eu more ali. É como se Deus dissesse, está lembrado, Davi, que naquela tendazinha simples, tinha uma qualidade, tinha uma adoração verdadeira, porque eu tinha os adoradores verdadeiros ali dentro. Você está preocupado com construir algo grandioso, mas eu me contentava, se Deus dissesse isso, é como eu me contentava com aquela tenda tão simples, mas com a qualidade de quem estava ali dentro, que era você, rapaz. Sua vontade de morar ali, sua vontade de ficar ali comigo, porque a presença de Deus era representada pela arca. Aleluia. Eu quero trazer isso para os nossos dias de hoje. É necessário, meus irmãos, que Cristo seja prioridade na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Davi fala uma coisa, pedir ao Senhor, a presença de Deus era tão real que todas as outras coisas perdiam sua importância diante da presença de Deus para Davi. Jesus diz a Marta, Marta, você ainda inquieta e se preocupa, você ainda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo a Marta? Marta, você prioriza tudo. Tudo para você é mais importante do que a minha presença. Tudo para você tem primazia. Na sua mente, as demais coisas precisam ser primazia, ser prioridade, para então, depois que você tiver resolvido as suas coisas, os seus problemas, as suas situações, então sobrando aí um tempo e força e ânimo, aí não, agora eu vou resolver as coisas do Senhor. Aí Jesus diz, olha para Maria, ela inverteu. Ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar na minha presença. A melhor parte é estar diante de mim. A melhor parte é oferecer o seu melhor louvor, a melhor adoração. A melhor parte é estar diante dos meus pés. E isso não lhe será tirado. Ou seja, Marta, tudo que você construir aí pode um dia ser retirado. O governo vem e toma, o ladrão rouba, o ferrugem destrói, a traça destrói, mas a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, nada lhe é capaz de tirar. Aleluia, a capacidade de adorar ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso quando Jesus fala com Marta sobre isso. Apenas uma coisa é necessária. Jesus diz assim, olha, você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Foi Jesus que falou, não sou eu não. Apenas uma coisa é necessária. Como assim, pastor? Deus se torna tão importante que todo o restante fica secundário diante da presença dele. Davi pede ao Senhor que viesse morar em sua casa todos os dias. Essa oração ela reflete a prioridade, a dependência de Davi diante de Deus. A dependência de Davi, sabendo que não alcançaria sozinho nada, mas que Deus estaria com ele e tudo daria certo. Davi não só orou, mas estava disposto, determinado a buscar aquilo. Ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor, mas eu não vou ficar só pedindo. Porque tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende de mim. E o que depende só de Deus, ele faz. Mas o que depende de mim, ele não faz.
Assim, ó, uma coisa eu queria todos os dias estar na presença de Deus. Então se esforce para isso. Busque isso. Aleluia. Há uma responsabilidade daquele que deseja isso. A busca é uma ferramenta de aproximação de Deus. É uma decisão. É uma atitude do coração. Jeremias 29:13, o Senhor diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O Senhor está dizendo: eu quero ser achado por vocês. Eu quero ser encontrado por vocês. Eu quero encontrar vocês. Mas isso só vai acontecer quando vocês me buscarem. E tem mais. É de todo o coração. A ambição de Davi pela casa de Deus não é porque houvesse algum atrativo ali. Não é porque os banheiros eram lindos. Não é porque tinha um piso top. Não é porque tinha elevador. Não é porque tinha um playground. Não é porque tinha um espaço kids. Não é porque tinha um fast food após. Não é porque tem um espaço lá de cantina onde a turma fica. Não. A busca de Deus pela casa de Davi, a busca de Davi pela casa de Deus, essa ambição, é porque a presença de Deus estava ali. Aleluia. O Senhor deseja uma busca, meus irmãos, com todo o nosso coração. O Senhor deseja uma busca com o coração no lugar certo, desde que haja anseio pela sua presença. Davi, quando entra naquele lugar, é uma dimensão espiritual diferente, que causa nele uma fascinação. Assim como foi a busca de Davi, deve ser a busca do servo do Senhor, a sua busca, a minha busca em Jesus Cristo, conhecer a Deus, estar na presença de Deus, anelar, acordar, passar o dia, dormir, pensando na presença de Deus, buscando essa presença em nossas vidas. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Salmos 19, verso 1, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o fundamento anunciam as obras das suas mãos. Há um escritor chamado W. Tozer. Ele fez uma comparação na busca dos santos da antiguidade com os da atualidade. Ele diz assim: hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos servos de Deus buscavam a Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais e mais. Oséias disse: conhecer ao Senhor, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, conheça ao Senhor e não canse de conhecê-lo. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais conhecê-lo você precisa. Porque Deus é um ser tão tremendo, tão lindo. Ele é um ser ilimitado. Ele é um ser insondável. Quanto mais você conhece, mais você percebe que nada conheceu. Entrar no quarto, fechar a porta para falar com Deus, desenvolve uma intimidade tão grande. E essa intimidade envolve um conhecimento. A minha confrontação a você nessa manhã é: você está tirando aquele tempo de entrar no quarto e fechar a porta? Você está entrando você ainda tira aquele tempo diariamente? Aleluia. Que você tem o seu tempo de intimidade com Deus? Ou você está sendo uma pessoa que tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus? Pastor, o meu dia é muito agendado, pastor. A agenda do meu dia é muito corrida, exatamente. Esse é o problema. Deus está tendo que concorrer com a sua agenda. Deus está tendo que mendigar, entre aspas, que ele não faz isso, mas no sentido figurativo da palavra, para ter um pouquinho da sua atenção. Mas dessa manhã eu estou aqui para te dizer algo da parte de Deus. Aleluia. É tempo de voltar. É tempo de buscar. É tempo de restaurar o tempo de Davi. Como assim, pastor? Aquele momento, aquele tempo da sua vida que você
contava as horas no relógio para chegar à noite, para ir para a casa do Senhor. Aquele tempo que você dizia assim, hoje é que dia, hoje tem culto, opa, e cedo você já arrumava a roupa, já deixava no ponto para ir para a casa do Senhor. Você anelava chegar o domingo para ir para o evangelismo, glória a Deus, para ir para a escola dominical, evangelismo, e à noite está no culto, recebendo as pessoas que você convidou durante a tarde. Aleluia. Deus vai levantar este tempo novamente na tua vida e na minha vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia. E nós vamos ser uma geração, como era Davi, uma geração fascinada pela presença de Deus. Glórias ao Senhor. Onde vai chegar o dia que nós vamos dizer, como eu queria morar na presença de Deus. Aleluia.